temos um assunto importante aí para passar para vocês, tá? Para os futuros donos da Dominar 400 e também para os atuais proprietários, ok? Senhores, é o seguinte, como vocês bem sabem, essa motocicleta aqui chegou aos 50 mil quilômetros rodados, tá? Hoje ela já está com mais de 50 mil, porque já estamos realizando aqui um novo vídeo, certo? Senhores, é o seguinte, essa motocicleta não tem nenhum tipo de problema, tá? Vocês sabem muito bem disso daí. Apesar dela não ter nenhum tipo de problemas, nós sabemos que uma minoria de motos dessas daqui tem apresentado ali um probleminha de arrefecimento do motor, tá? O motor superaqueceu, ele superaqueceu e apesar de avisar no painel, essa moto ela tem o aviso sim no painel, mas quando avisa, o motor ele já deu problemas, tá? O pistão delata, acaba arranhando o saia do pistão ali e tal, e realmente dá problema e tem que fazer a parte de cima do motor, ok? Um detalhe importante rapaziada, por que essas motos deu problemas e por que a minha motocicleta avançando na quilometragem não dá problemas, tá? É isso que eu busquei entender. Então assim, pessoal, quando essa moto estava ali com seus 43 mil km, mais ou menos, com seus 43 mil km, eu comecei uma série de testes no sistema de arrefecimento dela para poder avaliar melhor se a gente conseguiria trazer alguma coisa de melhoria, tá, para a moto e por que esta moto não dá problema e algumas unidades andou aquecendo o motor, tá? Como vocês sabem, para quem é antigo no canal, foi feito aqui um amaciamento bem feitinho nesta motocicleta, tá? Foi feito um amaciamento legal, bacana, só que depois que amaciou o motor, rapaziada, eu de vez em quando, tá? Eu saio da casinha e acelero sim a motocicleta, ela chega a 180. Tem dias que eu ando aí na média na rodovia 140, 130. E tem dias que eu rodo mais suave, roda 80, 90. Então varia muito como está meu trabalho no dia, tá? E dependendo o quanto de quilometragem eu tenho que rodar. Quando eu tenho que rodar muito no dia, às vezes eu saio um pouco fora da casinha e ando ali 120, 130. Às vezes dou picos de 160, 170, 180 e a moto não quebra, tá? Ou seja, pessoal, com 43 mil quilômetros, comecei a fazer algumas avaliações nessa motocicleta e uma delas foi fazer a retirada da válvula termostática, tá? Por que eu retirei a válvula termostática? Para poder entender um pouco melhor quais seriam as temperaturas que a motocicleta iria trabalhar, tá bom? Ou seja, pessoal, retirar a válvula termostática não é o recurso mais eficiente que nós temos para esta moto, tá bom? Por quê? Quando você retira a válvula termostática desta moto, e eu vou mostrar para vocês em algum canto aqui desse vídeo, se você tiver com a motocicleta rodando em um dia de chuva, a temperatura ela cai muito, ela cai ali para os seus 40 graus. Então isso não pode, porque não é eu que falo, mas sim os engenheiros, tá? Os engenheiros têm bastante estudo e eles falam que um motor desse trabalhando fora de temperatura ideal vai sofrer desgastes prematuros, ok? Esta motocicleta tem que trabalhar entre 80 e 90 graus a temperatura do motor dela. 95 é o extremo. Quando chega a 95, a central eletrônica ela faz a leitura do sensor de temperatura que está no cabeçote e aí neste momento a central eletrônica atua em cima do eletroventilador, a ventoinha, fazendo com que a temperatura refrigere e baixe ali para os seus 90, 89 graus, ok? Então a temperatura do motor de trabalho, do motor desta moto, pessoal, é entre 80 e 90 graus, tá bom? Ou seja, se você trabalhar com esse motor a 40 graus, num dia de chuva, você vai estar assim
ocasionando desgastes prematuros, tá bom? Um outro teste também que eu fiz nesta motocicleta é que andando de manhã, pessoal, numa temperatura ambiente aí de 20 graus, tá meio gelado, né? E a moto não consegue passar dos 60 graus. Ou seja, a temperatura não pode trabalhar em 60 graus, né? Eu tive que tampar aqui algumas partes da aleta aqui, da grade do radiador, e vocês estão vendo aí no vídeo aí, tá? Para quê? Para que eu pudesse manter a temperatura do motor ali próximo de 80 a 85 graus. Então tem que tampar as aletas do radiador, e no frio também tem que tampar as aletas do radiador. Na chuva tem que tampar as aletas do radiador, certo? E o que que acontece, rapaziada? De manhã, se você sai para trabalhar cedinho, 6 horas, 7 horas da manhã, tá aquele tempinho mais frio, acaba que a gente sai com o radiador tampado, e quando chega o período do meio-dia, 1 hora, 2 horas da tarde, tá aquele calor intenso. E você não pode permanecer com isso tampado. Por quê? A temperatura, ela começa a se elevar. E como eu sei disso? Como vocês bem viram aí no painel da moto, dos vídeos, que tem aí em algum lado dos cards aqui, tá? Da nossa tela, eu monitoro a temperatura do motor desta motocicleta, então eu consigo saber. Então quando chega de tarde, todas essas fitas que vocês veem eu colocando tem que retirar, porque a temperatura ela sai ali de 80, 85 e começa a subir para 90, 95. Então não pode ficar trabalhando no extremo, principalmente na rodovia, porque na rodovia a temperatura de trabalho desse motor é entre 84, 90, 88. Fica trabalhando nisso daí. Vocês entenderam? Então assim, pessoal, eu fiz algumas análises sobre essa questão de válvula termostática, e a solução não é retirar a válvula termostática, tá bom? A solução não é essa, mas eu quero alertar os futuros proprietários e os proprietários atuais que comprou e já tem em sua posse essa motocicleta, e que também converse com o mecânico da concessionária, e questiona. Por que eu falo para vocês questionar? Porque assim, quando eu retiro a válvula termostática dessa moto, ela tem um funcionamento muito bom, mesmo com a válvula e sem a válvula, tá? Então nós não temos deficiência no sistema de arrefecimento. Pode estar calor de 40 graus que a moto ela não vai aquecer se estiver trabalhando tudo certinho, tá bom? Então, qual que é a finalidade aqui desse bate-papo nesse vídeo aqui? Não é falar para vocês ou botar medo nem nada, é muito pelo contrário, é conscientizar, tá? O nosso papo aqui é para conscientizar, para que vocês não passem perrengue em rodovia, igual alguns já passou, certo? Então vou contar um caso bem rapidinho para vocês aqui, de uma motocicleta dessa, que foi feito o motor agora no início do ano por superaquecimento. A motocicleta superaqueceu, foi para a concessionária, fizeram o motor, e o pessoal não sabe por que deu problema no motor. Não vou citar o nome do proprietário, porque é antiético. Também não vou citar o nome da concessionária que fez o serviço, porque também é antiético. Tá certo? Então vamos evitar nomes para não ter problema. Mas assim, pessoal, qual que é o alerta que eu quero trazer para vocês? Fizeram esse motor, e esse motor, esse rapaz veio na minha casa, pediu para mim fazer um negocinho ali para ele, né, que também vai ficar em oculto, não posso falar o que é. Foi feito um servicinho para ele, que ele pediu para a gente fazer. E aí por último, pessoal, ele pediu para que eu olhasse a válvula termostática da moto dele. Quando eu olhei a válvula termostática, dentro do sistema de arrefecimento da moto, vai 1 litro de arrefecimento, que é o líquido refrigerante do motor que nós falamos, tá? Essa parte aqui, pessoal, ele é o radiador da moto. Esta parte aqui é o radiador. E aqui temos o motor. E do outro lado aqui, temos o reservatório de expansão, tá? E o que ocorre, pessoal? Nessa moto desse rapaz, o reservatório de expansão, ele estava cheinho até o talo. Cheinho mesmo, tá?
E entre o motor, radiador e reservatório de expansão tem 1 litro certinho. E o que aconteceu? Eu esgotei o sistema de arrefecimento dele. A primeira falha que eu vi foi que quando eu abri para drenar a água do motor, a água do motor ela saiu e a do radiador também saiu. Só que a do reservatório de expansão ela não saiu. Então eu já vi um erro. Por que eu vi um erro, pessoal? É igual eu falei para vocês, eu busquei entender como essa moto está funcionando. Ela está 100%, está filé, está muito boa. Eu busquei entender como ela funciona. E quando eu botei a mão no primeiro sistema de arrefecimento, que inclusive já tinha dado problema, de outra moto, que eu fui fazer a avaliação ali da válvula termostática, eu já vi que o vaso de expansão, que é o reservatório de expansão, que é o reservatório, eu já vi que ele não comunicou com o radiador. Ou seja, pessoal, se aquela moto ela vazar líquido de arrefecimento por algum canto ali das borrachas, das mangueiras, o que vai acontecer? Se o cidadão, o proprietário, não perceber que o nível aqui do radiador baixou, o que vai acontecer, pessoal? Vai dar aquecimento se o reservatório não mandar líquido de arrefecimento aqui para o radiador, certo? Se o reservatório de expansão está comunicando certinho com o radiador, o que vai acontecer? Se tiver algum vazamentinho em alguma mangueirinha ou em algum lugar que seja ali pelo motor, por alguma juntinha que seja, se tiver algum vazamentinho e o reservatório de expansão está comunicando certinho com o radiador, você vai ver que o líquido de arrefecimento que está no reservatório de expansão ele vai baixar, você vai falar, tá para baixo do mínimo, tem que completar. E vai levar na concessionária para ver se tem algum vazamento, alguma coisa, né? Porque não é normal um líquido de arrefecimento baixar, né? Então é isso, pessoal. Eu fiz essa manutenção preventiva na moto desse rapaz, que inclusive já tinha sido feito o motor, tá? E aí, o reservatório de expansão dele estava cheinho. E quando eu fui retornar, depois eu esvaziei também esse reservatório, tá bom? Só para ficar claro para vocês, esvaziei tudo, tirei tudo líquido, coloquei numa vasilhinha, testei a válvula termostática. A válvula termostática dele, pessoal, filé, funcionando certinho, tá? Depois, pessoal, o que eu fiz? Eu peguei e retornei o líquido de arrefecimento que eu coloquei naquela vasilha limpinha e retornei esse líquido de arrefecimento novamente para dentro do motor do rapaz. E existe um procedimento para que isso seja feito da forma correta, tá? Inclusive eu tenho até um vídeo no canal aí mostrando esse procedimento, esse vídeo ele tá exclusivo para membros, tá? Eu deixei ele um tempo aberto, mas ficou para membros agora. E é o seguinte, pessoal, quando eu fui fazer o procedimento que eu fiz nessa moto, o que ocorreu? Eu coloquei dentro do sistema todo o líquido que tinha saído naquele vasilhame e não sobrou líquido de arrefecimento para colocar lá no reservatório de expansão, que é o que eu estou comentando para vocês aqui. Ou seja, pessoal, o radiador do rapaz ele já estava trabalhando com 250 ml a menos de líquido de arrefecimento. Ou seja, se a gente for colocar isso em cálculo de porcentagem de capacidade de refrigeração, a gente estava tendo uma deficiência de pelo menos entre 30% a 40% de deficiência no sistema de refrigeração. Como ele estava amaciando novamente o motor porque tinha acabado de ser feito o motor, o que ia acontecer, rapaziada? Se ele acelerasse realmente essa moto. Se ele acelerasse realmente essa moto, ela ia aquecer. De novo ela ia aquecer. Por quê? Porque o sistema de refrigeração está trabalhando com 30% a 40% a menos de eficiência do que ele deve trabalhar, tá certo? Então, pessoal, esse vídeo aqui, ele não é para trazer medo para os proprietários, mas sim alertá-los que se a moto estiver 100%, se ela estiver ali tudo certinho, trabalhando tudo no que precisa trabalhar, ela não tem erro de projeto. Ela é um projeto que é muito bem desenvolvido. Então assim, pessoal, essa minha moto não tem nenhum tipo de problema. Eu mexi em algumas coisinhas para poder compreender
e ajudar os proprietários que estão nos grupos de proprietários com a gente, tá? Então a conclusão que eu tenho, a moto funciona muito bem, a solução não é retirar a válvula termostática, algumas pessoas retiram a válvula termostática porque se sente mais tranquilo, mais confortável, só que aí o motor vai ter um desgaste prematuro, tá? Um exemplo disso é o que? Se eu saio com essa moto, no meu uso, nas minhas condições diárias, que pega chuva, pega frio de manhã, pega calor de tarde, nas minhas condições de trabalho, se um motor desse dura 200 mil, pode ser que ele comece a durar, ele vai passar a durar no máximo 100 mil, você entendeu? Então, a solução não é retirar a válvula termostática, mas sim manter o sistema de refrigeração limpo, tá certo? Um outro detalhe importante, essa motocicleta, quando você acaba de ligar ela, que você não rodou na pista ou na rua nem nada, ela vai desligar a ventoinha entre 1 minuto a 2 minutos, tá bom? Isso aí mostra para você que o seu sistema tá ok, certo? Agora, se você chegar num dia igual esse, quente, com calor, você acabou de chegar da rua, chegou da rodovia, encostou a moto numa sombra e vai desligar ela, e ela fica com a ventoinha lá e não desliga, passa 2, 3, 4, 5 minutos, isso não significa que o sistema está com problema. Quando você roda com a motocicleta, as peças ela tendem a esquentar muito, o óleo ele esquenta muito. Então fica difícil do sistema refrigerar, ainda mais porque, pessoal, a nossa válvula termostática ela inicia a abertura em 88 graus. Ela inicia a abertura e ela está 100% aberta em 96 graus. Ou seja, a água só está circulando totalmente para o radiador quando a moto já está em 96 graus. Tá? 96 graus, 95 graus é quando o módulo de injeção eletrônica envia o comando para um relé que tem ali perto do banco. Esse relé envia a alimentação elétrica para a ventoinha acionar e funcionar e fazer refrigerar o líquido de arrefecimento, tá? Só que o que acontece? Quando a temperatura começa a baixar, a válvula termostática também começa a se fechar. Ela vai se fechando. Então, quando a temperatura está ali próximo de 90 mais ou menos, a válvula termostática já está praticamente quase fechada e está passando muita pouca água aqui para o radiador, e a maior parte dessa água está passando aqui por baixo, indo pro motor, sem passar para o radiador, já indo direto ali para a bomba d'água, né, e já fazendo um reciclo no motor. Então por isso que ela pode às vezes demorar para desligar ou não desligar quando a gente está em uma condição de clima muito quente e já rodou em rodovia, porque tem ali muito atrito entre câmbio, embreagem, tem muito atrito entre as peças, tem muito calor, então fica difícil de refrigerar todo esse calor que tem ali, você entendeu? Então fica tranquilo que se a sua moto não estiver desligando, não é sinal de problemas, mas sim você precisa fazer uma verificação se o seu sistema está funcionando certinho, tá bom? E uma das verificações é abrir a tampa do radiador e verificar se o líquido de arrefecimento está até em cima, até o talo. Tem que estar no máximo. E o reservatório de expansão também tem que estar no máximo. Beleza? Então é isso aí. Agora a seguir, mais um pedacinho do vídeo mostrando para vocês algumas coisinhas diretamente na moto, para que vocês fiquem um pouquinho mais resguardados. Beleza? Senhores, espero ter contribuído com mais alguma coisa e ter ajudado aí vocês aí com mais alguma informação que seja útil, tá? E que vocês consigam rodar muitos quilômetros com essa moto sem aborrecimento, tá? Mas é uma mecânica barata, porém complexa, e precisa ter bastante cuidado, bastante atenção. E para mim, ao meu ver, houve uma falha dos mecânicos que fizeram o motor do nosso amigo e deixaram o sistema de arrefecimento com 250 ml a menos, tá bom? Para mim isso aí é uma falha gravíssima e eu entendo que o mecânico-chefe tem que pegar esses mecânicos, dar um treinamento, explicar para eles como que funciona, porque não pode ter falhas. Se existir falhas, o seu motor ele vai quebrar, tá bom? E a nossa ideia aqui não é transmitir medo, mas sim mostrar para vocês por que um motor desse pode sofrer um superaquecimento por conta de uma manutenção errada, tá certo?
E se você for fazer essa manutenção por conta ou levar em algum mecânico de confiança para fazer a limpeza do sistema de arrefecimento ou trocar o líquido de arrefecimento, eu sugiro que leva em um cara que realmente entenda do que está fazendo, porque talvez ao invés de você melhorar, você vai piorar o seu sistema, tá bom? Porque sabemos muito bem que não são todas as motos que vêm com o sistema montado de forma errada, tá? É uma unidade ou outra, então talvez a sua moto está com funcionamento perfeito, mas de repente você pode levar para alguém mexer e o cara colocar um defeito na sua motocicleta e ela vier a dar problema. Beleza, rapaziada? Então é isso aí. Doc Moto mais uma vez, trazendo um videozinho para vocês. Espero poder ajudar de alguma forma. Fechou? Reclama não, fi. Vamos de revisão. Você tá doido, pai. Todo esse procedimento que eu falei para vocês sobre a questão da água do radiador tá no máximo, também existe outras coisas a ser avaliado, tá? Quando a água está no máximo. Se uma moto dessa está aquecendo, é válido fazer uma verificação na válvula termostática, é válido fazer uma verificação se o radiador está entupido, ok? Bomba d'água é o último caso. Normalmente moto dessa nova não vai ter problema com bomba d'água, mas, por exemplo, se a válvula termostática está boa, se o radiador não está entupido e o nível do radiador está até o máximo e o do reservatório de expansão também, aí sim, nesse caso, é válido fazer uma avaliação da bomba d'água, tá certo? Dar uma verificada, desmontar o copo da bomba e fazer uma análise ali no eixo da bomba para verificar se está com folga ou até mesmo nas pazinhas ali nas aletas da bomba d'água. Beleza? Então é isso aí, rapaziada. Espero ter ajudado aí com alguma informação para vocês. Um abraço.